temos a nossa programação agora, a mesa, né, sobre os registros de memória, também a Faculdade de Educação e seus departamentos. E para compor essa mesa, então, eu convido os professores que ficaram responsáveis, professores pesquisadores, ficaram responsáveis em cada departamento por fazer a pesquisa e escrever o capítulo referente a cada um desses departamentos. Então, eu tenho a honra de chamar agora a professora Zélia, né? Ficou responsável pelo capítulo sobre a introdução. Professor Antônio Fávero, do MTC. Oi? Sim, Percursos, Memórias e Identidade. A professora Zélia ficou responsável pelo capítulo introdutório Faculdade de Educação, Célula Máter da Universidade, no projeto Anisiano-Darciniano. A professora do PAD, Ana Maria de Albuquerque Moreira, responsável pelo capítulo O PAD, a história de sua constituição na história da FE. E a professora Leila Chalhu Martins, do TEF, responsável pelo capítulo TEF para compreender a dimensão social, política e ética do conhecimento em educação. Obrigado, professora Zélia. Agora eu passo a palavra ao professor Antônio Fávero, né, do MTC. Está direito. Mas sem conotação ideológica. Boa tarde a todas e alguns todos, né? Já que a predominância é basicamente feminina, né? Então, coube nessa organização do trabalho coletivo de construção da história, memória e identidade da Faculdade de Educação, coube-me, então, a responsabilidade de assumir a história do MTC. O título do meu trabalho é MTC 1966 a 2016, Percursos, Memória e Identidade. Ao longo do artigo Memória, o meu lugar de fala é enquanto historiador, que é a minha formação. Eu sigo atualmente a linha da história contemporânea, que é a história muito mais ligada à memória, identidade, que valoriza os sujeitos, né? E nessa perspectiva historiográfica, a gente valoriza muito a voz dos sujeitos que participam dos processos históricos. Então, a minha organização, eu vou apresentar para vocês a construção do texto, e esse texto, então, ele vai revelando a história e a memória do Departamento de Métodos e Técnicas, sem perder de vista o diálogo daquilo que a Zélia colocou agora. Só que a minha centralidade não está na faculdade, mas eu verticalizo para o MTC. Como é que se constituiu o MTC dentro desse processo histórico? Então, esse meu artigo Memória, ele é motivado pela passagem do cinquentenário da criação da Faculdade de Educação, tem por objetivo rememorar a história do Departamento de Métodos e Técnicas, recorrendo às memórias, vivências e experiências de várias gerações dos seus docentes, cuja reconstrução dar-se-á em 3 momentos, né? Então, no primeiro momento, define-se conceitualmente o Departamento de Métodos e Técnicas como lugar de memória. Para isso, eu recorro a uma frase da historiadora da educação, Clarice Nunes, né, do Rio de Janeiro, no qual ela afirma: as escolas são celeiros de memória, espaços nos quais se tece parte da memória social. Então, o MTC, né, na história do MTC, eu procuro privilegiar o processo de construção da identidade institucional centrado na formação do pedagogo docente, porque o MTC se dedica a partir das suas metodologias, dos seus conjuntos de componentes curriculares, a preparar a docência efetiva em sala de aula, né? Então, no segundo momento, contextualiza-se o cenário histórico das origens do MTC, articulando-as organicamente ao projeto histórico e conceitual da Universidade de Brasília, a Zélia já abordou, e da própria Faculdade de Educação. Por fim, o terceiro momento, abre-se espaço às múltiplas vozes de várias gerações de docentes que participaram da construção da identidade institucional do MTC, percorrendo trilhas memórias constituídas pelas múltiplas ações acadêmicas, individuais, coletivas, seja através de reuniões departamentais, produções acadêmicas, projetos de ensino e pesquisa e extensão, né? Bom, para o conceito lugar de memória, eu recorro ao historiador, que já foi citado de manhã pela colega, né, que é o conceito do Pierre Nora, lugares de memória, né, que são espaços nos quais as lembranças de determinados grupos sociais sobrevivem ao tempo, né? E o historiador Pierre Nora também ele pondera que a história é construção sempre problemática
e incompleta do que já não existe mais. A memória é um fenômeno sempre atual, um elo vivido no eterno presente. A história é uma representação do passado, operação intelectual que sempre busca análise e o discurso crítico. Então, nessa perspectiva, a construção é o olhar do autor que escreve o artigo. Claro que ele tem questões objetivas, mas sempre haverá o seu filtro, a sua leitura. E aí isso gera o debate, a discussão, a diferença de interpretações. Nós construímos os nossos textos, mas não estabelecemos uma relação dialógica, a não ser agora nos momentos de debate, né? Bom, para a construção do meu texto, tendo em vista que a abordagem do MTC se concentra no processo educativo em sala de aula, eu usei como uma referência histórica de contraposição do nosso trabalho um poema da Cora Coralina, né, que é a sua memória de infância, a sua memória de escola do início do século XX. Nesse início do século XX, então ela rememorou essa sua experiência. Eu vou ler só rapidamente algumas partes, para depois dialogar como contraposição a esse poema dela, né? A escola da mestra Silvina. Minha escola primária, escola antiga da antiga mestra, repartida em 2 períodos, para a mesma meninada, das 8 às 11, da 1 às 4, nem recreio, nem exames, nem notas, nem férias, sem cânticos, sem merenda. Digo mal, sempre havia distribuídos alguns bolos de palmatória. A granel? Não, que a mestra era boa, velha, cansada, aposentada. Tinha já ensinado uma geração antes da minha. A gente chegava, bem essa mestra, sentava em bancos compridos, escorridos, sem encosto. Lia alto lições de rotina. O velho abecedário, lição salteada. Aprendia a soletrar. Não se usava quadro negro. As contas se faziam em pequenas lousas individuais. Não havia chamada, sim o ritual de entrada compassadas. Bem essa mestra. Banco dos meninos, banco das meninas, tudo muito sério, não se brincava. Muito respeito, leitura alta, soletrava-se, cobria-se o debuxo, dava-se a lição. Tinha dia certo de argumento, com a palmatória pedagógica em cena. Cantava-se em coro a velha tabuada. Bom, o que é a história da pedagogia? O que é a história da educação a partir dos anos 20 e 30? Com todo o respeito à memória da Cora Coralina, não era isso que a sociedade queria mais, né? Então, o que é que nós quisemos ao longo do século XX até o presente momento? Então, é nesse momento... Então, nos anos 20, na virada para os anos 20 e 30, surge no Brasil, o movimento da Escola Nova, que propõe toda uma mudança da educação. Então, é nesse momento que se propõe um novo modelo de educação, que é uma crítica à escola normal, tradicional, e se propõe a formar o pedagogo em nível superior. Eu não vou entrar nos detalhes, porque é um processo histórico que todos nós conhecemos, somos uma faculdade de educação, mas acontece que esse processo, lá atrás, quem problematiza essa questão? Entre eles é o Anísio Teixeira e, historicamente, coube, então, ao Anísio Teixeira estar presente na criação da UNB. Então, ele que vai propor toda uma contra-história, uma contra-argumentação, uma contra-pedagogia a esse modelo da escola da mestra Silvina, por mais saudade que ela deixe de muita gente. Então, surge a Faculdade de Educação. A Zélia colocou algumas questões que eu não vou aprofundar aqui, que ela já colocou, mas, na verdade, quando surge efetivamente... que, na verdade, tem a proposta do Anísio Teixeira, que é abortada pelo golpe de 64, a professora Leide Lina também ensaia, inicia, mas não efetiva, praticamente não avança mais do que poderia, e depois vem o 68, que tem outra guinada, é quando efetivamente passamos a existir como departamento. Então, é nesse momento que surge o departamento de métodos e técnicas, Então, nesse momento, eu vou trabalhando, eu pego, então, os anos 70, 80 e 90, divido em períodos, mostrando como que se construiu o departamento, pensando sempre na docência, sempre como se deu a organização, a vinda dos professores, de cada época, como é que seus professores, eles tinham que, ao mesmo tempo, dialogar com a nova legislação
da Lei 5692, ou a nova lei de ensino superior, ou a nova concepção de pedagogo, mas também os professores tinham que se contrapor às políticas públicas do regime militar. Então, parte dos anos 60, mas sobretudo nos anos 70, o MTC ele tem uma tensão permanente, né, uma tensão permanente de lutas pedagógicas e políticas. Né, por quê? A gente fala, entre aspas, que a Lei 5692 era tecnicista, pela concepção, né, de formação, os conteúdos, a organização pedagógica, mas os educadores, em sua maioria, se contrapunham a esse modelo. Então, havia, tanto a nível, havia esses embates quanto à Constituição. Né. Aqui eu tenho o depoimento de vários colegas que narram esse período. Né. Tem o Zé Luiz Braga, que foi do departamento, tem o Elício, que viveram esse período intensamente. Né. As greves, colegas que foram demitidos, foram expulsos. Então, é um momento muito conflituoso, tanto nas ações pedagógicas, acadêmicas, quanto também nas ações políticas. E é nesse momento que os professores se organizam politicamente através da DUMB. Então, é tudo um processo complexo nesse momento histórico aqui. Eu vou ler um pedacinho que o professor José Luiz, que se aposentou posteriormente, ele volta, é reintegrado lá na comunicação, mas ele foi professor do MTC, e também ajudou a criar, junto com o Elício, a área de tecnologia educacional dentro do MTC. Mas ele, participando desse debate, ele coloca, olha só, isso aconteceu num conselho da Faculdade de Educação, dentro do período de conflitos. E está a Zélia pode me ajudar aqui, né, consta das atas da Faculdade de Educação. O professor José Luiz Braga, vou voltar um pouquinho. Houve um movimento estudantil, foi objeto de apreciação por parte do Conselho da Faculdade de Educação. Em sua reunião realizada no dia 2 de junho de 1977, na ata dessa reunião, o diretor da faculdade, professor Linhares, a pedido do professor reitor Azevedo, solicita aos senhores professores que, se possível, dê aulas, caso contrário, permaneçam em seus escritórios, e caso seja usada a força, o que só se fará em última hipótese, não se misture com os alunos. Aí o professor Zé Luiz se dignou com essa referência. Então, a fala dele é registrada em ata. O professor expõe a sua opinião de educador, profissão escolhida por ele, e por nela acreditar que é contrária à violência, que acredita na juventude e que, se for usada a violência contra os estudantes, a partir desse momento entregará à direção da FE o cargo de chefia do Departamento de Médias e Técnicas, por ser um cargo de confiança e por não estar compactuando, desde aquele momento, com as ideias de administração. E, de fato, ele depois foi demitido, né, e ele sai do departamento. Né. Então, vejam vocês o nível de tensão que existia naquele momento, né, da constituição do departamento. Né. Bom, então, o regime militar, ele se afirma, confirma, passa a ter a sua hegemonia civil-militar, que todos nós conhecemos, mas, a partir dos final dos anos 80, final dos anos 70 para os anos 80, começa a haver um processo de luta contra o regime militar. Né? Então, o que acontece dentro do departamento do MTC? Começa a haver uma articulação interna de mudar o currículo, de propor mudanças. Então, a faculdade e o departamento se mobilizam para propor um novo currículo, né? Já que havia uma nova ordem política, havia a nova república e assim por diante. Né? Então, nesse momento, começa a se gestar um novo currículo que vai dar origem ao currículo que foi implantado em 1988, né? Que ele vai ter uma matriz teórica mais ligada às teorias críticas de educação, como se dizia naquele período. Né? Então, o MTC, nesse momento, o MTC ele começa a ter uma efervescência política propositiva. Né? É quando, nesse momento, vem se agregando novos professores, uma nova geração comprometida com as lutas, com lutas sociais, com movimentos políticos, né? E começa a ter uma articulação com os movimentos sociais. Um dos movimentos mais fortes que o MTC tem em ligação é a alfabetização de adultos, né? Junto ao Paranoá e junto com os movimentos sociais que ocorrem em toda a Brasília posteriormente. Né? Nesse processo, há uma presença muito forte da professora Maria Alice Pitaguari, né? Que ela é cedida da Secretaria de Educação ao MTC, e ela passa a ter uma presença muito forte na organização dessa nova concepção. Né? Ela luta para organizar esses movimentos articulados com o processo de formação do pedagogo, tanto lá no Paraná e também dentro da universidade com o projeto Proceres. Né?
Bom, em 88, então, o que acontece? Já vive-se um novo momento pedagógico do MTC. Há uma mudança curricular, né? O MTC agora ele tem uma virada importante na sua organização curricular. Se até então, o primeiro período, estava concentrado muito mais em alguns conteúdos mínimos que se exigia para formar o pedagogo, com a mudança curricular de 1988, o MTC ele se amplia quantitativamente com novos professores, há uma ressignificação do conjunto de componentes curriculares, começam a aparecer mais claramente as metodologias com maior clareza de história, geografia, artes, ciências, e isso dá uma nova configuração curricular ao MTC. Mas a grande mudança, nesse momento, é o enfoque não mais nos conteúdos básicos necessários para a formação do pedagogo, ou para a formação complementar lá do curso de formar o profissional para a escola normal, mas vai ter a preocupação com uma grande mudança para a clareza do processo educativo junto ao sujeito infantil, né? Então, o que tem o MTC? O MTC passa a se preocupar com o sujeito infantil, com o sujeito adulto, né? Essa é a grande mudança. Então, não é um conteúdo para formar o pedagogo. Agora, prepara-se o pedagogo para interagir com os sujeitos educativos. Essa é a grande mudança. Então, vejam vocês, a formação docente vai mudando, vai tendo uma nova visão, uma nova percepção, né? Então, por isso que no MTC passa a ter sua identidade muito mais ligada, não aos conteúdos, mas quem são os seus destinatários sociais de formação. Essa virada da redemocratização, esse novo currículo, ele tem um desdobramento também, ele acompanha um desdobramento que ocorre dentro da universidade, que é a sua democratização com a abertura do curso noturno. Aí é nesse momento que se abre o curso noturno, abre-se também, portanto, o curso de pedagogia noturno, e nesse momento o MTC ele ganha uma nova substância também de novos professores, concursos, professores cedidos pela secretaria, né? Então, é nesse momento que surge o projeto orgânico para os cursos noturnos de licenciatura. Como decorrência desse projeto, esse projeto orgânico, gente, ele foi muito importante, porque ele exigiu que houvesse uma integração maior entre a Faculdade de Educação e as licenciaturas. Foi nesse momento que surgiu o GEPAL, que é o Grupo Permanente de Acompanhamento dos Cursos de Licenciatura. Para esse grupo, foi importante a participação da Faculdade de Educação e dos professores do MTC, porque a disciplina comum, integradora, as disciplinas, melhor dizendo, era didática, psicologia e a disciplina de... Estava mudando o nome, né? De estrutura e funcionamento para o EB, né? Então, há uma participação. E a didática sempre foi um objeto de discussão e debate nesse momento, né? Outra participação importante que o MTC tem nesse momento é o apoio, atendimento de demandas externas por parte da secretaria. Uma outra questão importante ficou claro na proposta do Anísio Teixeira, a proposta da professora Leide Lina, e que se perdeu um pouco depois, era o diálogo muito próximo entre as duas instituições públicas de educação, a universidade e a Secretaria de Educação. Coincidentemente, ambas foram concebidas por Anísio Teixeira. E ele pensava exatamente nesse diálogo, nesse entrosamento, né? Tanto que a primeira proposta de concepção de faculdade de educação por parte de Anísio Teixeira, aqui dentro replicava-se praticamente a estrutura da educação básica, né? Aqui teria escola-classe, escola-parque, não sei, né? Mas haveria toda a estrutura educacional equivalente, porque a formação do professor se daria de forma integrada, né? Então, agora uma fala aos alunos. Então, essa angústia que vocês têm em relação ao nosso processo faz parte desse processo de tensão permanente de concepção de formação do pedagogo como um todo, né? Essas questões ainda não estão resolvidas como um todo. Agora já se fala no novo modelo foi aprovado a lei inicialmente aí, né, que é a residência pedagógica, né, que é outro debate ou discussão que nós vamos passar para introduzir na nossa discussão interna aqui. Então, o MTC, nesse processo histórico, então, esse currículo de 88, gente, aliás, os currículos, aqui só entre parênteses, os nossos currículos têm o seguinte processo, ele tem um processo de construção, desconstrução e depois uma ressignificação. Por quê? A gente trabalha a construção de forma ideal,
Com o tempo, é necessário fazer os ajustes, né, de pré-requisito, obrigatórias, optativas. Então, nós começamos a fazer aquelas mudanças. Então, um currículo chega um momento que ele fica desatualizado, ele perde a funcionalidade e é necessário, então, iniciar um novo processo. Então, nós tivemos o primeiro implantado lá nos anos 70, fizemos uma mudança nos anos 80, 88, seu início efetivo depois em 89, praticamente, e esse currículo, ele aos poucos começa a ter os seus travamentos, seus problemas, quando surge a mudança curricular que gerou o atual currículo, né, que está em processo agora já está aprovado praticamente o novo currículo. Então, o MTC, nesses momentos, com essa mudança curricular dos anos 80 para os anos 90, então o MTC ele passa a participar também ativamente nessa proposta de currículo que está vigente ainda. Então, nesse momento, o que acontece? Eu me debruço em relação à atual configuração do departamento. O que acontece com o departamento? Lá atrás, o departamento era constituído por um grupo pequeno de disciplinas, 5, 6 disciplinas no máximo, incluindo a habilitação de magistério. O que é o MTC hoje? O MTC hoje está em torno de uns 30, quase 40 professores, mas houve uma profunda transformação. À medida que foi se agregando, junto às mudanças curriculares, novas demandas de formação do pedagogo, a sua maior complexidade, o departamento hoje está organizado em áreas. Então, eu faço um pequeno histórico de cada área. Quais são essas áreas? Não vou entrar em detalhes, só para sinalizar. Então, o departamento hoje ele é complexo porque tem grandes áreas, tais como área de currículo, didática e avaliação. Então, o embrião do MTC é didática lá atrás, depois vem a currículos e programas, e, com o tempo, também se incorpora a questão da avaliação. Tem a área de educação, tecnologia e comunicação, que ele é uma das primeiras habilitações que surgiram, uma das primeiras habilitações lá atrás, não é a primeira, mas uma das primeiras. Hoje, mudou-se significativamente, essa área mudou-se, o seu perfil, a sua identidade, dadas as mudanças que nós passamos nesse período. Uma área que é muito forte dentro do departamento é a área de alfabetização, língua materna e literatura. Olha só, lá atrás era a metodologia da língua portuguesa. Com o tempo, então, ela se tornou complexa, teve demandas de alfabetização. Anteriormente, essa preocupação com a alfabetização ela era indistinta. Posteriormente, começa a se qualificar, como eu já falei, o infantil, o jovem e o adulto, e hoje já se incorpora a uma outra idade, Então, já tem uma nova preocupação, e certamente nós teremos que avançar nessa discussão, porque o perfil demográfico está mudando profundamente. Nós temos a educação de adultos, então nós temos a área passou a ter uma especificidade devido à sua articulação com os movimentos sociais. Tem a área da educação matemática, a educação de história e geografia, que antigamente havia só ciências sociais, hoje se desmembrou história e geografia. Tem a educação infantil, que é uma área muito forte, também tem essa preocupação, muito forte. A área, e por fim, a penúltima, a área de pedagogia, de arte, pedagogia e cultura, e, por fim, de ensino de ciências, que são aqueles componentes que preparam a formação docente. Então, eu faço como que o MTC constituiu dentro do currículo, como que se deu a formação do pedagogo, e como que essa formação requer hoje uma maior complexidade de componentes curriculares, de componentes que se dialogam entre si e também se dialogam externamente com os outros departamentos ou com outras áreas. E, por fim, eu termino o meu trabalho recorrendo novamente à Cora Coralina. Então, ao invés de fazer uma conclusão teórica, eu faço uma conclusão mais afetiva, emocional, fazendo uma chamada da saudade inspirada na Cora Coralina. Ela diz: velhos colegas daquele tempo, onde andam vocês? Aí ela chama os colegas que ela lembra do tempo da infância, Juca Albernaz, João de Araújo, Apúlcro de Alencastro, Hugo da Tropas e Boiadas, Alberico, Plínio e Dante Camargo, e assim por diante. Velhos colegas daquele tempo, quantos de vocês respondem esta chamada de saudade, se lembram da velha escola? E a mestra está no céu, tem nas mãos um grande livro de ouro e ensina a soletrar aos anjos. Bom, tal como Coralina, eu também faço uma chamada relembrando e homenageando os colegas que passaram pelo MTC. Então, eu primeiro relembro
várias gerações de educadores, né, que já passaram pelo MTC, não vou ler o nome de todos, né? Eu lembro também dos colegas, não nominalmente, né, os professores que se aposentaram, eu faço uma chamada nominal que está aqui. Depois eu me lembro coletivamente dos professores substitutos, porque eles passaram para cá, mas se a gente fosse recuperar a lista, seria muito longa, né? Porque houve um determinado momento, lá na época mais específica do FHC, que a universidade praticamente se tornou numa grande agência de professores substitutos, né? Depois tem essa mudança que nós vivemos aí. Essa homenagem é uma citação, é uma frase, é um depoimento da professora Sandra, que ela faz aos professores substitutos, né? A gente relembra também a participação do grupo de professores da secretaria que estiveram aqui durante vários anos, quase uns 15 anos, né? Também tem uma citação da professora Sandra. Faço homenagem dos colegas que trabalharam na secretaria do MTC, né? E, por fim, a gente relembra aos mestres que por vários anos participaram ativamente da construção da memória do MTC e que nos deixaram lembranças e saudades. Aqui eu lembro desses colegas, né? O Anésio Pereira Mendonça, os colegas já falecidos, né? Anésio Pereira Mendonça, Érica Zimmermann, Isabel Maria de Carvalho Vieira, José Elias Antônio Damasceno, Lúcia Maria da Cruz Suzarte, Maria Lucina Neves Aires de Alencar, a nossa gratidão. E, por fim, eu cito uma frase do Nova, né? E, para concluir, mais do que descrever o passado, este artigo Memória visa nos colocarmos diante do patrimônio de ideias, projetos e experiências. A inscrição do nosso percurso pessoal e profissional nesse retrato histórico permite uma compreensão crítica de quem fomos e como somos. Muito obrigado a todos.